Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Sadraque Boaventura. Desde já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os novos vídeos, as novas notificações. E deixar nos comentários aí o que vocês acharam deste vídeo, tá bom? Vou falar hoje para vocês sobre a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Foi quando eu era criança, né? Eu tinha lá cerca de 9 anos, 8, 9 anos de idade. Trabalhava vendendo amendoim na rua para ajudar minha família. Meu pai, ele sempre saía, né, ia lá pro centro para comprar amendoim, um sacão de amendoim, e levava lá para casa. E lá ele torrava, salgava, empacotava, né? E aí a gente saía para vender, né? Era eu e meus irmãos mais velhos. Nós somos em 9, né? E para sustentar a família, meu pai, mesmo sendo pastor e mesmo trabalhando, fazendo bico de pedreiro, ele não tinha condições, né? Porque o dízimo é para a igreja, né? Não é para nós. E aí ele tinha condição mais ou menos assim quando ele fazia algum bico, né? Mas às vezes é difícil aparecer bico de pedreiro. E eu ia ajudar ele também. E aí nossa decisão dos mais velhos, ele fez uma proposta para nós e perguntou, né, se nós não gostaríamos de trabalhar. E nós aceitamos, né, começar a trabalhar. E aí ele surgiu a ideia de fazer amendoim para vender, né? E aí eu e meus irmãos saíamos para vender amendoim pela região. E aí eu lembro que eu tava aqui perto de casa, né? Em uma padaria. Eu tinha ficado já umas 3 4 horas na rua vendendo. E aí um homem me chamou na padaria, né? E comprou amendoim de mim. Comprou, se eu não me engano, R$ 4 de amendoim, que seria 8 pacotinhos, né? Naquela época. E aí ele me ofereceu pizza, né? Que ele tava comendo, ele e a mulher dele. E aí eu aceitei, né? Que eu tava com fome. E aí eu tava lá junto com eles, aí eu comecei a falar de Deus, né? Porque sempre quando eu começo a conversar com alguém, a primeira coisa é Deus. Sempre eu toco no nome do Senhor, porque Ele é Deus de misericórdia, Deus maravilhoso. E aí, meu pai, ele tinha uma experiência com Deus muito interessante, que ele falava das histórias dele, né, para nós, para os seus filhos, como ele chegou a ser pastor, né, o que aconteceu com ele. E aí ele falou que quando ele era criança, né, ele era espancado pelo padrasto dele. E aí a mãe dele bebia, né? E ele teve que sair de casa para não morrer, né? Porque o padrasto dele queria matá-lo. E aí ele saiu e assim, quando ele tinha 18 anos, 17, 18 anos, ele estava na igreja já, né? E quando ele completou 19 anos, Deus havia revelado para ele que ele teria que abrir um ministério. Só que ele começou a ganhar muito dinheiro, tinha casa, carro importado, e aí ele, em vez de abrir a igreja, né, ele decidiu abrir uma empresa. E essa empresa, ele disse que no mesmo dia que ele foi ver, né, a empresa, ele chegou lá, não tinha ninguém trabalhando, e tinha faltado porque a falta de sabedoria, né? Quando Deus ele fala uma coisa, a gente tem que fazer. E aí Deus falou com ele que ele pisou na bola com Deus, né? Ele não obedeceu a Deus. E por isso ele ia passar por uma prova muito grande. E se ele não se convertesse de verdade, Deus ia colocar um assassino no lugar dele. E aí ele pegou, e aí ele pediu perdão, né? E então ele perdeu tudo que ele tinha.
Ele perdeu casa, ele perdeu carro, e aí ele foi morar numa casinha de cachorro. E ele dizia que lá ele fazia culto, às vezes ele ia pregar nas igrejas e os irmãos, né, queriam ir na casa dele para orar, né, para congregar, né, para falar de Deus. Queria ir na casa dele para fazer um culto. E aí, quando eles foram lá, não acreditaram na situação. E ele me havia falado para todos os filhos, né, que ele contava para nós, a situação que ele passou, para fortalecer a nossa fé e nós não queremos, né, fazer as coisas conforme a nossa própria vontade, porque a recompensa vem, né, tanto das nossas obras más quanto das boas. E quando Deus ele fala alguma coisa é para a gente fazer. E aí ele estava lá, e aí eu contando essa história, né, para o rapaz, que ele estava com a esposa dele na padaria. E aí ele começou a se emocionar, aí ele começou a chorar. E aí eu falei para ele, mesmo de todas essas dificuldades, meu pai conseguiu a nossa casa. Era uma casa simples, né? Uma casa pequena com 9 filhos, dificuldades para criar, né? Sem ter o que dar, né, para nós. É claro que Deus nunca deixou faltar, né, o arroz, o feijão, mas o mais meu pai queria dar para nós, que era a mistura, a salada, frutas. E nós, quando éramos crianças, meu pai ele ia em um açougue lá perto de casa e ele pedia aquelas gordurinhas, né? E as gordurinhas ele cortava e era 3 pedacinhos de gordurinha na comida para a gente ter o que comer, né? Ter um gosto na comida. E aí eu falei para ele. E aí ele emocionado, esse rapaz, ele chegou, olhou para mim e falou: "Você sabia que eu era desviado?" E isso que você me contou me emocionou, e eu desisti tão fácil de Deus. Eu desisti tão fácil da presença do Senhor. Será que você não tem feito isso, desistido fácil, por conta dos seus próprios erros? Por conta das suas próprias atitudes? Você às vezes coloca a culpa em Deus porque você está naquela situação. Mas faça como Jó, levanta a cabeça. Mesmo se lamentando do que estava acontecendo, ele confiava no Senhor. Então ele me disse: hoje você ganhou uma alma para Jesus. Hoje eu vou voltar para Jesus. Você sabia que foi Deus que te enviou até mim? Você sabia que foi Deus que te enviou até aqui? E aí eu me emocionei e comecei a chorar. E agradeci. Agradeci a Deus por ter dado aquele momento. Essa foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Você imagina uma criança de 9 anos, de 8 a 9 anos de idade, ter o prazer de ganhar a primeira alma para Jesus. E foi assim que eu ganhei. Se vocês gostaram desse vídeo, desse testemunho, peço que compartilhem com seus amigos, com aquelas pessoas que estão, às vezes até na igreja, mas estão pensando em desistir, estão pensando em abandonar tudo por conta dos seus erros, ou às vezes falta de sabedoria. Manda para essas pessoas que precisam de fé, que precisam renovar suas forças e não desistir fácil do Senhor. O Senhor não desiste de nós. Ele permite que aconteçam muitas coisas nas nossas vidas para nós nos aproximarmos dele e fazermos o querer dele. Mas tudo isso serve de experiência para nós, para um dia morarmos com o Pai na glória. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.